Saudações, irmãos e irmãs motociclistas, pilotos e garupas. Vamos para o segundo vídeo aqui da nossa viagem. O trecho agora é de Ribeirão Preto para Caldas Novas. Nós saímos às 9 horas da manhã e chegamos em Caldas Novas às 17h15. Nós fizemos aí 457 quilômetros nesse trajeto e o vídeo aqui está cheio de dicas, tanto sobre como o trajeto, como também coisas para se fazer em Caldas Novas. Há quem diga, né? 457 quilômetros num dia inteiro, sair 9 horas até às 5 horas da tarde. Lembrando, essa viagem não se trata de chegar rápido. Essa viagem é uma viagem turística, é de contemplação, ok? E a gente faz paradas ao longo do trajeto, justamente para poder curtir os pontos. Condição de estrada, saindo de Ribeirão Preto, ela é ótima, ela é perfeita. E à medida que a gente vai chegando mais próximo a Caldas Novas, né? A gente vai tendo uma piora na condição da estrada e também vamos tendo menos pontos de parada. E aqui cabe uma situação muito importante, que é uma preocupação muito grande com a questão do planejamento da viagem. A maior parte do projeto foi muito plano e com pequenas subidas e descidas, aonde você olha e a estrada some. Então foi muito legal. Praticamente você não tem curva. A gente vê toda a força do agronegócio nessa viagem. A gente acompanha aí plantação de milho, plantação de cana-de-açúcar, plantação de café, plantação até de cereal, de plantas que eu não sei que cereal que é. Mas você vê uma quantidade absurda de plantio. O QR Code que você está vendo na tela aí é a lista por My Maps, com todos os pontos visitados, inclusive com os pontos turísticos de Caldas Novas. Normalmente numa viagem dessa eu tenho como hábito fazer uma parada a cada 2 horas. Então nessas paradas a gente já aproveita para fazer abastecimento, para almoçar, para fazer um lanche, ir ao toalete, dar aquela esticada e quebrar a rotina da viagem. Isso é muito importante. É muito comum também o pessoal quando você comenta, né? Pô, fizemos uma viagem São Paulo-Brasília, e aí vem aquele, pô, mas você não tem medo de viajar de moto? O medo vai ficando para trás à medida que você vai olhando essa paisagem, a cada quilômetro mudando, e isso vai te dando forças para seguir à frente, né? Então você entra num estado de contemplação do trajeto que você até esquece que você está numa viagem e os perigos que ela tem. Mas é importante estar sempre atento. Uma coisa muito importante é que o planejamento não vai refletir de fato a real situação, né? Muitas vezes o negócio fecha, você marca lá um ponto de parada, a estratégia, um posto, e de repente você chega no local e está fechado. A dica para isso daí é o seguinte: o teu ponto de parada, mas quando estiver faltando uns 5 km para você chegar no local, você já começa a pesquisar, você já começa a olhar, né? Se porventura você vê uma parada que é legal, dentro daquele raio de atuação, você não tem a obrigatoriedade de parar naquele ponto só porque estava planejado parar. Então você pode dar uma variação de 5 km antes do ponto de parada e já começar a ficar esperto, para evitar que aquele ponto esteja se deparar com uma situação atípica, né? À medida que você vai se afastando dos grandes centros, as paradas também vão ficando mais simples. Então não espere paradas muito bonitas, muito grandes, quando você estiver afastado de lugares centrais, né? Prova disso daí é essa parada da lanchonete da Serra. Meu, que café e que queijo de corda delicioso. A gente parou aí para tomar um cafezinho, aproveitamos, vimos lá que tinha aquele queijinho, mussarela de corda. O que era uma parada para se tornar 5 minutos, acabou gastando uma meia hora nessa parada. Foi muito legal, vale muito a pena e está mapeado aí como ponto para ser visitado. Agora é claro, se você está indo para um lugar muito esmo, onde você vai ter poucas opções de abastecimento, aí vale a pena você ligar previamente, por exemplo, e certificar que aquele posto de fato está funcionando, para você não ter surpresa. Mas dentro do território nacional, aí no raio de 1.000 km saindo de São Paulo, não é o caso. A gente sabe que você vai encontrar um outro posto. Outro aspecto é a sinalização das placas. Observa muito a placa de sinalização de animais, ok? Então,
plantações, onde você tem muitas plantações, campos agrícolas, né? É mais difícil de ter animal grande. Mas quando você sai desses pontos de plantações grandes, aí você já começa a ter uma situação onde você pode se deparar com uma criação de gado, cavalo, etc. Ou até mesmo animais da região. Então vale muito a pena estar atento em relação a essas placas. E assim cruzamos o estado de Minas Gerais e chegamos na divisa com Goiás. Nos deparamos aí com o Rio Paranaíba e a sua ponte aí de 1.200 metros de extensão. Olha que maravilhosa essa imagem. Chegando em Caldas Novas, dessa vez a gente ficou hospedado no Sesc. Para quem não conhece o Sesc tem a rede de hotelaria, mas ela não é aberta a todo o público. Ela é aberta para quem trabalha no comércio. Então, no caso aí, pelo ramo de atividade que eu atuo e da condição de participar do Sesc, e aí ficamos hospedados no Sesc 5 dias. Como eu já informei, haverá aí no último dia o planejamento, vou compartilhar no último dia o planejamento financeiro dessa viagem. Mas só para dar um briefing para vocês, vale muito a pena se hospedar no Sesc. Quem ainda não teve oportunidade e tem direito, trabalha na área de comércio, vale muito a pena. Só para vocês terem uma ideia, um casal com pensão completa, né? Café da manhã, almoço e jantar, no Sesc, 1 semana em Caldas Novas, ficou R$900, ok? R$930. Então realmente é bem em conta o serviço. E equivale a um hotel 3 estrelas, tá, gente? Categoria. Tudo muito limpo, muito organizado. Tem piscinas. Vocês vão ver as imagens aí do Sesc, é fantástico. O Sesc tá de parabéns, toda a equipe Sesc. A cidade de Caldas Novas é uma cidade muito bonita, muito organizada, eu diria. E vale muito a pena a visita no centrinho, né? Você tem um parque de diversões, onde você tem também uma praça com diversos barzinhos. Tem uma igreja muito bonita. Inclusive essa igreja, por dentro dela, na praça, ela tem a nave, né? Que é o meio da igreja, toda em madeira, muito bonita. Vale muito a pena a visita no centro de Caldas Novas. Vamos falar de parque aquático? Você tem o de Roma, você tem o Hot Park, entre outros. Para o meu gosto, a minha opinião é que quando a gente compara parques aquáticos, na verdade, o Termas de Laranjais, que fica no interior de São Paulo,
ele é mais completo. Agora, olhando em Caldas Novas, aí eu prefiro o Hot Park, ok? O Hot Park é um parque bem organizado, bem limpo, é muito amplo, tem muito verde. Em termos de toboágua, tem um toboágua de 32 metros de altura, o que não é muito alto para um toboágua, ok? Mas dá uma adrenalina sim. E mais alguns toboáguas de tamanho médio. Então assim, não é um parque aquático onde você tem muitos brinquedos radicais. Se o parque não estiver cheio, em uma tarde você consegue ir em todos os brinquedos, em todas as atrações. Tá legal? Destaque para o Hot Park é o bar que tem dentro da piscina. É muito gostoso ficar ali dentro, muito gostoso mesmo. E toda a região, todas as piscinas são com água aquecidas. O ingresso fica em torno de R$120. Tem um ingresso que é duplo, você paga R$150 para ir 2 dias. Detalhe é que você tem que ir no dia seguinte você tem que ir na sequência, né? Ele vale na sequência. Importante também é o seguinte, ingresso para parque se compra com antecedência pela internet, porque não é todo dia que o parque funciona, tá? Então ficar bem atento com isso. O parque abre às 10 horas da manhã e fecha por volta das 17 horas. Outro ponto bacana para se visitar é a casa da Dona Maria. Tem diversos licores e doces. Tem um licor de baru, eu não conhecia essa castanha, muito gostoso, vale a pena experimentar. Os preços são populares, né? De licor, por exemplo, nas casas dos seus R$25. Agradecimento especial ao casal Play Aventura, que nós conhecemos em Caldas Novas, e aí aproveitamos para revisitar com eles alguns pontos turísticos que eles já conheciam. O primeiro ponto que visitamos com eles, com o casal Play Aventura, foi o Jardim Japonês, que é administrado pelo complexo de turismo de Roma, que tem os hotéis de Roma. Aproveitando, vale a pena ficar hospedado dentro dos hotéis de Roma ou até mesmo Hot Park? Pessoal, quando você fica hospedado dentro dos hotéis, você não precisa pagar pelos ingressos do parque. Mas o ingresso do parque é em torno de R$120 a R$150, como a gente já citou. Então, é uma questão de fazer conta, né? É uma questão de cotar essa disponibilidade. Outro aspecto que você tem como vantagem de ficar hospedado no complexo é que normalmente as piscinas desse complexo, para quem é hóspede, ficam liberadas até mais tarde. Mas em Caldas Novas tem diversos flats, diversos hotéis e diversos apartamentos que as pessoas alugam, porque tem muito investimento imobiliário em Caldas Novas. Virou uma febre investir lá. Se você não quer perder tempo em Caldas Novas, não dê atenção a quem te oferece ingresso de parque de graça, passeio de carro de graça ou jantar de graça. Sim, porque essas pessoas estão nas cidades tentando vender justamente esses investimentos imobiliários. Então a pessoa vai te chamar para uma palestra, para você ouvir, tentar ser convencido a comprar parte do apartamento, parte do flat, ok? Se você tem essa intenção, ótimo, maravilha, ainda vai sair com jantar, com ingresso do parque, etc. Mas se você está com intenção de turismo, perder meio dia assistindo uma palestra não é fácil. Então tomem cuidado com isso em relação a dar muita atenção para as pessoas que vão te abordar na cidade, com certeza. No Jardim Japonês a gente aproveitou para assistir o espetáculo do Sr. Pavão, contemplar a natureza. Caldas Novas é um lugar muito bacana para se contemplar a natureza, é muito bonito. Tucano, pavão, arara, algo assim impressionante, voando pela cidade numa boa.
Saindo do Jardim Japonês, seguindo o casal Play Aventura, nós fomos aí para a igreja da Nossa Senhora Salete. Fomos visitar o Casarão, que fica dentro da cidade de Caldas Novas. Ele pertenceu à família Gonzaga e em 2002 ele completou 102 anos. Acompanhando o casal Play Aventura, a gente foi visitar a cachaçaria Águas Quentes. Falando da cachaça, aí a brincadeira já fica um pouco mais séria. É o seguinte, a cachaça que está para degustação é uma cachaça mais em conta e é a cachaça que todo mundo leva. A cachaça ali ela estava na casa dos seus R$40. Essa cachaça, a cachaça premium, né? A garrafa da cachaça premium estava na faixa de R$40. Agora, tinha uma cachaça lá que essa não estava para degustação e ela é de 12 anos, só que aí estava bem mais salgado o preço, ok? Pessoal, para cachaça de R$40, eu experimentei, para o meu paladar, para o meu gosto, eu não curti tanto assim a cachaça, ok? Mas a cachaçaria vale a pena sim a visita. Minha esposa já gostou, tá? Mas a cachaçaria de qualquer forma vale muito a pena a visita, porque é uma cachaçaria muito bonita. E vários artistas já estiveram nessa cachaçaria, inclusive tiraram foto com o dono. Deu para reconhecer, inclusive, que o dono, no dia que a gente foi visitar, o dono estava presente. Então você vê as fotos com o pessoal, com os artistas com ele e tal, etc. E ele está lá, um senhor super simpático. Não deu tempo de bater um papo com ele, mas é um lugar que vale a pena visitar, independente de você vai comprar produto ou não. E também tem muito licor, muito doce. É um lugar bacana para se ir. Visual incrível. Você lembra que eu comentei sobre a questão das aves voando em Caldas Novas? Pois bem, olha só que coisa linda essas araras no Sesc. E aí no próprio Sesc você tinha lá as araras, tinha macaco, tinha os outros pássaros. Olha que encantador o lugar. Aproveitei o último dia só para ficar relaxando na piscina, na água quente, acompanhando esse espetáculo da natureza. Vale muito a pena a visita a Caldas Novas. Só Caldas Novas já valeria essa viagem. Dentro do Sesc tem a primeira casa de Caldas Novas. Ela pertenceu a um Bandeirantes, foi construída por ele. Esse mesmo Bandeirantes foi para a região de Caldas Novas para explorar ouro e pedras preciosas, e acabou descobrindo também a água quente. Que Bandeirantes é esse? Procure visitar o Sesc Caldas Novas.
Mas ainda não terminou. A gente está prestes a ir para a próxima etapa da nossa viagem e chegar no objetivo que foi traçado de final de destino, que é justamente o nosso Distrito Federal. Acompanhe conosco o próximo vídeo. E aí, pessoal, estão gostando do conteúdo? Aproveita então para se inscrever no canal, ativar sininho, deixar comentário, fazer reels, verificar o Instagram, divulgar pra gente nas redes sociais. Na tela que vocês estão vendo agora, aparece aí o QR Code que direciona vocês para o grupo Viagem na Moto. Então venha fazer parte com a gente. Nos comentários desse vídeo também vai ter o link para você poder acessar essa comunidade no Facebook.